Há algo quase invisível que silenciosamente guia muitas das nossas escolhas diárias. A necessidade de controlar o tempo, os resultados, as reações das pessoas e a própria direção da vida. Mesmo sem perceber, construímos rotinas, planos e estratégias não apenas para atingir objetivos, mas para evitar o inesperado. Viver como se devêssemos evitar todo o desconforto, todos os desvios, todas as mudanças fora das nossas expectativas. Mas isso realmente nos protege ou apenas nos aprisiona? A sociedade moderna nos convenceu de que controle é sinônimo de segurança. Ter tudo sob controle parece a conquista máxima. Mas se você prestar atenção, há um paradoxo claro e desconfortável. Quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos e inseguros nos tornamos. É como se perseguir a sensação de segurança completa nos deixasse ainda mais com medo de perdê-la. Você já se pegou tentando prever cada detalhe de uma situação, pensando que isso garantiria que nada daria errado? Você já se sentiu ansioso ao perceber que, mesmo com todo o seu esforço, algumas coisas simplesmente estão fora do seu controle? Esse sentimento é mais comum do que parece e revela algo profundo sobre como nos relacionamos com a realidade. Estamos tentando controlar o que, por natureza, não pode ser controlado. Essa obsessão por controle não vem apenas do desejo para organizar a vida, mas sim por desconforto. O medo do desconhecido. O medo de não saber o que vai acontecer, de ser surpreendido, de perder o controle sobre o que está acontecendo. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, quando tentamos controlar tudo, perdemos a liberdade emocional. Começamos a depender de que as coisas sejam apenas certo para sentir paz. Essa é a armadilha. Esse esforço constante para administrar o mundo exterior pode parecer força, mas muitas vezes esconde uma enorme fragilidade interior. Quanto mais tentamos alinhar tudo ao nosso redor, mais nos desconectamos da realidade como ela é, imprevisível, sempre em mudança, cheia de coisas que não seguem a lógica da realidade. Controle absoluto. O que torna tudo ainda mais complexo é que esse desejo está sempre sendo alimentado. Vivemos em uma cultura que trata o controle como uma virtude. Controle suas emoções, seus resultados, as outras pessoas, o futuro. Mas a verdade é que essa valorização exagerada do controle cria uma expectativa impossível. E uma frustração inevitável. Talvez seja a hora de questionar a lógica por trás disso. Por que acreditamos que controlar tudo é um sinal de força? E por que ignoramos o fato de que a maior parte do que nos afeta não está e nunca esteve sob nosso comando? Poucas pessoas percebem que o ato de tentar controlar já é um sinal de desequilíbrio. E quanto mais investimos nesse esforço, mais nos afastamos da estabilidade que buscamos. Porque talvez a verdadeira força não esteja em manter tudo sob controle, mas em saber o que fazer quando o controle não é mais uma opção. Por trás dessa necessidade de controle, muitas vezes não há uma necessidade real de ordem, mas também um desejo de evitar algo ainda mais desconfortável. A sensação de vulnerabilidade. Em um mundo onde a imprevisibilidade é a norma, nos apegamos à ideia de que, se conseguirmos controlar tudo ao nosso redor, estaremos protegidos da dor, da perda ou do fracasso. Mas é aí que o erro começa. Controle em este contexto não é uma ferramenta para o equilíbrio. É um disfarce. Aparece como proteção, mas vem de algo instável, da insegurança. É comum confundir controle com responsabilidade. À primeira vista, organizar a vida, planejar com antecedência, antecipar problemas parece uma forma de cuidar, de ser cauteloso, de ser eficiente. Mas o que muitas vezes se esconde por trás desse comportamento é o medo de se sentir impotente. É o desconforto de não ter respostas rápidas. O desconforto de não saber o que fazer quando a vida para de seguir o roteiro que criamos. Quando nos sentimos inseguros na vida, tentamos compensar controlando tudo o que está ao nosso alcance, mesmo que seja apenas um passo à frente. Superfície. Criamos a ilusão de que, se conseguirmos controlar cada detalhe externo, seremos capazes de acalmar o que está desequilibrado por dentro. Mas essa ilusão é frágil.
Ela nos dá uma breve sensação de estabilidade, ao mesmo tempo em que nos torna emocionalmente dependentes de que tudo corra conforme o planejado. Mesmo a menor mudança começa a sentir-se uma ameaça. É aí que a eficiência se apresenta como um escudo. O desejo de ser produtivo, organizado, proativo, tudo o que a sociedade recompensa, pode se transformar em um mecanismo de defesa inconsciente. Quanto mais inseguros nos sentimos, mais tentamos demonstrar controle por meio da eficiência. A vida se transforma em um projeto de otimização. Mas, neste caso, eficiência não significa equilíbrio. É uma maneira mais refinada de esconder o medo de não saber como lidar com o inesperado. É fácil confundir esses dois impulsos: o desejo de controlar e o desejo de proteger. Eles parecem semelhantes. Ambos tentam evitar o sofrimento. Mas a diferença está em onde eles vêm. A proteção saudável vem da consciência e da flexibilidade. O controle excessivo vem da rigidez e da ansiedade. Um é movido pela sabedoria, o outro pelo medo. E quando o medo começa a direcionar nossas decisões, acabamos distorcendo a realidade. Vemos ameaças onde não há. Reagimos a possibilidades, não a fatos, e desperdiçamos energia tentando evitar situações que talvez nunca aconteçam. Mas esse tipo de comportamento tem um custo. Perdemos a sensação de tranquilidade. Tudo se transforma em um campo de monitoramento constante. Paramos de viver o presente livremente e começamos a observá-lo como se estivéssemos sempre esperando o próximo erro, o próximo desvio, o próximo sinal de que as coisas estão fora de controle. E, mais uma vez, quanto mais tentamos manter o controle, mais nos afastamos da paz que buscávamos em primeiro lugar. A armadilha é sutil porque a necessidade de controle se manifesta como cuidado. A insegurança se manifesta como competência. E, aos poucos, sem perceber. Com isso, começamos a medir nosso bem-estar por quanto conseguimos manter sob controle. Mas a verdadeira estabilidade não vem do que conseguimos controlar. Vem de como nos relacionamos com o que não podemos controlar. E é neste ponto que muitas pessoas começam a se sentir emocionalmente esgotadas, mesmo quando tudo parece bem à primeira vista. Lá fora. Porque o controle, por mais eficaz que pareça, nunca garante o equilíbrio. Ele apenas esconde uma instabilidade mais profunda que ainda se esconde nos bastidores, sempre à espera de uma abertura. Grande parte da frustração que enfrentamos na vida não vem dos eventos em si, mas da nossa insistência em tentando controlar o que nunca foi nosso. Há uma grande diferença entre o que podemos influenciar e o que realmente podemos controlar. Mas essa linha está constantemente borrada. E é exatamente essa confusão que alimenta a ansiedade, a tensão e a decepção. Tentar controlar o que está fora de nós é como tentando segurar a água nas mãos. Não importa quanta força ou habilidade você use, ela sempre escapa por entre os dedos. A verdade é que o mundo exterior se move com forças que nem sempre conseguimos entender, muito menos controlar. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, o tempo passa, e nenhuma dessas coisas segue a nossa vontade. Mas isso não significa estamos completamente à mercê do caos. Há um lugar onde o controle é real, e é o lugar que a maioria das pessoas ignora. Nossa própria mente, nossos pensamentos, nossas interpretações, nossas reações e decisões. A maneira como escolhemos ver uma situação, o significado que damos a ela, a maneira como escolhemos responder quando enfrentamos com um desafio ou frustração, tudo isso é de nossa responsabilidade direta. Você já tentou controlar o comportamento de alguém, esperando que agisse da maneira que você esperava? E quando isso não aconteceu, como você se sentiu? Raiva, frustração, decepção. O problema não eram eles. Era a expectativa de controle. Enquanto tentamos amoldar o mundo exterior para corresponder aos nossos desejos, ignoramos a única coisa que está verdadeiramente ao nosso alcance: como nos posicionamos internamente. Existe uma verdadeira liberdade que surge quando compreendemos essa diferença.
Aquele sentimento de impotência que muitas pessoas experimentam advém da constante tentativa de mudança. O imutável, interferir onde não há espaço, agarrar-se ao que é por natureza instável. Mas quando voltamos nossa atenção para dentro, para o que realmente podemos controlar, nossos pensamentos, nossa postura, nossa consciência, o peso da resistência começa a desaparecer. Ainda assim, é comum confundir influência com controle. As pessoas pensam que, porque podem desencadear uma reação ou impactar algo ou alguém, eles têm poder sobre o resultado. Mas influência não é certeza. Podemos inspirar, guiar e encorajar. Mas, em muitos casos, o resultado ainda está fora de nossas mãos. E sem essa clareza, qualquer desvio do que esperávamos parece um fracasso. Isso alimenta ciclos desnecessários de culpa e pressão. Essa diferença entre o que é interno e o que é externo precisa ser lembrada repetidamente. Não porque seja difícil de entender, mas porque é fácil de esquecer. No barulho do mundo, na enxurrada de expectativas, exigências e pressão, somos levados a acreditar que precisamos lidar com tudo. Como se o equilíbrio da vida depende unicamente da nossa capacidade de administrar tudo ao nosso redor. Mas o verdadeiro ponto de virada acontece quando começamos a assumir o controle do que realmente nos pertence, nossa percepção, nossa presença, nossa atitude interior. É aí que começa uma mudança silenciosa, mas poderosa. Uma mudança que não exige que a realidade mudança primeiro, apenas uma mudança na forma como encaramos a situação. Há um tipo de exaustão que não vem do corpo, mas da mente. É o cansaço de tentar constantemente antecipar tudo, cada cenário, cada reação, cada resultado, como se a paz só pudesse vir depois de prevermos cada detalhe do caminho à frente. Esse estado de alerta constante, que pode parecer preparação, é na verdade um sintoma de ansiedade, de alguém que ainda acredita que o mundo deve estar sempre sob controle. Você já sentiu que, se não estiver observando tudo de perto, algo definitivamente dará errado, como se precisasse prever tudo? Possível resultado apenas para evitar ser pego de surpresa. Esse sentimento é mais comum do que você imagina. Vem do desejo de controlar variáveis que nunca foram realmente nossas, para começar. E é esse esforço infinito para prever a vida que leva a um dos estados emocionais mais exaustivos que podemos experimentar. Ciclo de frustração. Quanto mais tentamos controlar o que acontece ao nosso redor, mais expectativas criamos. Esperamos que as pessoas ajam como imaginamos. Esperamos que nossos planos se desenrolem exatamente como planejamos. Esperamos que nossos dias sigam o roteiro mental que criamos. Mas a realidade não obedece às nossas projeções. O mundo não é. Estamos aqui para seguir nossas regras. E quando as coisas saem dos trilhos, como sempre, sentimos que falhamos. Não porque algo realmente deu errado, mas porque a realidade não correspondeu ao que queríamos. Esse tipo de frustração é sorrateiro porque parece razoável. Não é errado querer que as coisas deem certo. Mas quando esse desejo torna-se rígido, quando só conseguimos sentir paz se tudo acontecer exatamente como planejado, começamos a viver à beira do colapso emocional. Uma pequena mudança se torna um grande problema. Uma reviravolta inesperada se torna uma ameaça. O que começa como um simples desejo de ordem lentamente se transforma em uma necessidade obsessiva de controle. Não apenas sobre as circunstâncias, mas sobre as pessoas, sobre a vida, sobre tudo. Tentamos impor coerência a um mundo que nunca foi pensado para ser controlado e isso sempre leva à ansiedade, porque tentar dominar o mundo exterior nos mantém presos em um estado de tensão constante. O corpo pode estar parado, mas a mente nunca descansa. Está sempre avaliando, prevendo, projetando. A qualquer momento, algo pode dar errado e sentimos a necessidade de estar prontos. Mas essa prontidão constante não é sabedoria. É medo disfarçado de responsabilidade. E esse medo, mesmo quando silencioso, nos corrói por dentro. A frustração não vem do que acontece de verdade. Vem da lacuna entre o que acontece e o que esperávamos que acontecesse.
Essa distância entre o mundo real e o imaginado é onde a insatisfação começa a se acumular. E quanto mais tentamos moldar a realidade para se adequar aos nossos modelos mentais, mais nos afastamos da aceitação do que realmente é. Não porque a aceitação seja o mesmo que desistir, mas porque a resistência constante cria um profundo esgotamento emocional. Essa ilusão de que podemos e devemos controlar o mundo exterior leva a uma relação tóxica com o momento presente. Em vez de viver o agora com presença, estamos sempre negociando com o futuro, tentando evitar a incerteza, construindo muros contra a imprevisibilidade. Mas a realidade não negocia com o controle. Ela se apresenta como é, não como gostaríamos que fosse. E como reagimos a isso é o que define nossa saúde emocional. A contradição se revela exatamente onde mais acreditamos estar no controle. No momento em que nos esforçamos ao máximo para administrar cada como parte de uma situação, somos, na verdade, tomados por uma tensão invisível. É difícil reconhecer no início, mas está lá. Cada expectativa que criamos, cada tentativa de alinhar tudo à nossa visão ideal, traz um risco. O risco de sermos governados pelas consequências de um controle que nunca foi real. Isso é onde o paradoxo do controle se enraiza. O que parece força, planejamento, previsão e definição silenciosa se torna uma armadilha. Quanto mais nos empenhamos em tentar controlar o mundo exterior, mais sensíveis nos tornamos aos momentos em que isso não funciona. Pequenas mudanças trazem grandes reações e, quase sem perceber. Com isso, começamos a medir nossa paz por quanto do mundo se comporta de acordo com nosso plano. Esse é o ciclo. Criamos uma expectativa, resistimos a qualquer coisa que a ameace. E quando a realidade se mostra diferente, sofremos. O sofrimento não vem da situação em si, mas da distância entre o que esperávamos e o que realmente aconteceu. O controle que tentamos colocar externamente acaba controlando como nos sentimos internamente. E, com isso, nosso equilíbrio emocional se torna refém de coisas que não conseguimos realmente controlar. Você já percebeu como o simples fato de esperar que algo aconteça de uma certa maneira já pode mudar sua estado emocional? A expectativa funciona como uma âncora emocional. Quando nos prendemos a um resultado específico, perdemos a flexibilidade na forma como respondemos à vida. Começamos a reagir em vez de responder. Resistimos ao fluxo natural dos acontecimentos porque, no fundo, acreditamos que nossa visão de como as coisas deveriam ser é mais importante do que o que está realmente acontecendo. Essa resistência, mesmo que sutil, nos desgasta. Quanto mais energia gastamos tentando evitar o desconforto de não saber, mais forte esse desconforto se torna. E, ao fazer isso, perdemos o que buscávamos o tempo todo, a paz. O controle que acreditávamos que nos daria estabilidade acaba sendo a própria razão pela qual nos sentimos instáveis. E quando tentamos moldar a realidade, nos tornamos mais vulneráveis à frustração constante de não conseguir. Há uma grande diferença entre agir com intenção e viver apegados a um resultado. Quando estamos apegados a um resultado, nossas ações não são mais livres. Elas se tornam ansiosas. Forçado, tenso. Não há espaço para aprendizado ou adaptação. Só esforço, pressão e exaustão. E mesmo que tudo saia como planejado, o alívio não dura muito, porque logo surge outra situação, exigindo mais controle, mais previsões, mais garantias. O verdadeiro impacto do paradoxo do controle não é apenas ansiedade. Ela cria no presente. É a forma como limita o nosso crescimento interior. Quando tudo gira em torno do que estamos tentando evitar ou fazer acontecer, paramos de desenvolver a habilidade mais importante na vida, a capacidade de estar presente, de ver o que realmente está acontecendo e de responder conscientemente em vez de reagir cegamente. É nesse momento que muitas pessoas percebem de repente que o que chamavam de controle era, na verdade, apenas uma forma oculta de medo. Medo de perder, medo de estar errado, medo de ser pego de surpresa, medo de se sentir impotente. E quando esse medo não é examinado, ele silenciosamente começa a moldar a forma como vivenciamos a vida.
quando nos recusamos. Ao aceitar o imprevisível como parte natural da vida, criamos um tipo de sofrimento que não vem de fora. Ele nasce dentro de nós. É uma dor silenciosa que se acumula lentamente ao longo do tempo, muitas vezes sem um nome claro. A frustração de ver as coisas escaparem das nossas mãos. O desconforto de perceber: nada está acontecendo como pensávamos. O estresse constante de tentar consertar a realidade. Tudo se acumula até que o peso se torna óbvio. Você já se sentiu completamente esgotado, não fisicamente, mas mentalmente, de tentar manter tudo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? É. Ainda assim, algo dá errado. Algo passa despercebido. Algo não sai como você planejou, mesmo depois de todo o seu esforço. Essa experiência é mais comum do que você imagina. E revela algo importante. Quanto mais resistimos ao que está fora de nossas mãos, mais sofremos com o que não podemos mudar. A mente humana busca naturalmente estabilidade. Anseia por previsibilidade como forma de proteção. Mas quando essa busca se transforma em rigidez, começa a trabalhar contra nós. Resistir à realidade como ela é nos coloca em uma batalha interna constante. Tentamos forçar o presente a corresponder às nossas projeções mentais. E quando isso não acontece, o que é inevitável, o corpo fica tenso, os pensamentos tornam-se reativos e as emoções se tornam instáveis. Esse tipo de resistência emocional é uma das principais causas da exaustão mental. Não se trata apenas de ter tarefas demais ou estar sobrecarregado com estímulos externos. É a tensão interna de tentar constantemente impedir que a vida seja o que é. Essa luta incessante contra o inesperado nos coloca em um ciclo de alerta emocional que drena nossa energia. A mente permanece em alerta máximo. O corpo permanece na defensiva e o coração em suspense. Aos poucos, até o simples ato de viver começa a parecer uma tarefa árdua. Há também uma confusão comum entre responsabilidade e obsessão. Ser responsável significa agir com consciência, assumir o que é nosso e responder com equilíbrio a tudo o que a vida nos reserva. Mas, muitas vezes, o que chamamos de responsabilidade é, na verdade, uma tentativa compulsiva de evitar que algo saia dos trilhos. Queremos prever tudo, controlar tudo, garantir que nada se desvie do plano. E quando as coisas inevitavelmente não acontecem como queremos, nos culpamos como se tivéssemos falhado. Mas esse tipo de comportamento não nos torna mais fortes. Ele nos desgasta porque nos aprisiona em um estado de pressão ininterrupta, onde nunca somos o suficiente, nunca terminamos, sempre precisamos consertar, melhorar ou antecipar algo. A obsessão pelo controle tira nossa capacidade de respire com facilidade. Transformamos cada situação em um campo de batalha interno, sempre tentando ajustar a realidade a padrões que muitas vezes nem são os nossos. Eles foram transmitidos, absorvidos, copiados. Esse conflito emocional entre o que queremos controlar e o que realmente precisamos aceitar é um dos mais profundos fontes de sofrimento. E piora quando esquecemos que resistir ao imprevisível significa negar a própria natureza da vida. A vida nunca prometeu seguir nossas regras, mas sempre nos dá a chance de nos adaptarmos se estivermos dispostos a ouvir o que ela realmente diz. A maioria das pessoas confunde aceitação com fraqueza. Como se aceitar significasse desistir. Como se não resistir significasse abandonar nossos valores, objetivos ou capacidade de agir. Mas aceitar não é se render à preguiça. Não é fechar os olhos para o que nos incomoda. Aceitar significa parar de lutar contra o que já aconteceu e escolher responder de uma forma. Lugar de clareza. Quando estamos apegados, não queremos apenas que as coisas aconteçam de uma determinada maneira. Atrelamos nossa paz ao resultado. Isso nos torna vulneráveis. Porque, em vez de termos independência emocional, começamos a depender de um cenário externo perfeito que pode nunca chegar. Desapegar não significa que você não se importa. Na verdade, significa que você se importa o suficiente. Não deixar que sua paz dependa de algo que você não pode controlar.
Significa estar totalmente engajado no presente, mas sem exigir que ele corresponda às suas expectativas. É um ato de sabedoria, não de indiferença. Essa sabedoria frequentemente surge quando entendemos o custo de resistir. Quando vemos que quanto mais tentamos controlar, mais instáveis nos tornamos. Sentir. Deixar ir é um reconhecimento silencioso de que a vida segue seu próprio curso, com ou sem a nossa permissão. E, em vez de lutar contra esse fluxo, podemos aprender a nos mover com ele. Você já sentiu alívio simplesmente aceitando que algo não saiu como você esperava? Você já sentiu o peso sair quando parou de tentar consertar? Algo que nunca esteve em suas mãos para começar? Isso não é desistir. Isso é inteligência emocional. É a capacidade de ver as coisas como elas são, não apenas como gostaríamos que fossem. E a partir daí, agimos com clareza. A aceitação consciente é uma forma de presença. Ela não ignora os problemas, mas também não os transforma em monstros. Não exige garantias nem controle total. Observa, compreende, adapta-se. Sabe que a vida está sempre mudando. E tentar congelar um único momento para sempre é desperdício de energia. Deixar ir nos traz de volta à realidade, mas não de uma forma fria. Pelo contrário, quando paramos de tentar controlar. Contudo, começamos a sentir mais profundamente. Nossa sensibilidade cresce e, com isso, vem a clareza para ver o que é verdadeiramente nosso e o que nunca foi. Essa clareza é onde a verdadeira liberdade emocional começa. Mas esse processo não acontece automaticamente. É preciso uma decisão interior para parar de resistir à vida como ela é. E começar a ouvi-lo com mais honestidade. E nessa mudança, algo muda. Não há circunstâncias externas, mas a maneira como nos relacionamos com elas. A vida é instável por natureza. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as situações mudam. E enquanto tentarmos plantar nossas raízes em algo instável, viveremos em tensão constante. A verdadeira estabilidade não vem do controle dos outros ou dos eventos. Ela vem do quão profundamente nos conhecemos e da calma com que vivemos nesse espaço interior. Existe um tipo de controle que não oprime, não causa sofrimento e não depende de manipulação. É o tipo que vem da consciência. Não se trata de controlar o que sentimos, mas de compreendê-lo. Não se trata de suprimir o que se move através de nós, mas de acolhê-lo com presença. Esse tipo de maestria é silencioso, mas poderoso, porque nos permite agir com discernimento, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Você já percebeu como o mesmo? Uma situação pode afetar duas pessoas de maneiras completamente diferentes? Uma se desintegra e a outra permanece centrada. A diferença não está no que aconteceu. Está no que foi construído dentro de nós. Porque é dentro de nós que construímos a base emocional que sustenta nossas escolhas. E quando essa base é sólida, não precisamos do mundo para cooperar com nossos planos para estar em paz. Esse tipo de força não surge da noite para o dia. Requer uma mudança de direção. Em vez de buscar respostas externas, começamos a observar o que acontece dentro de nós. Nossos pensamentos, nossas reações, nossos impulsos, e não julgá-los, mas sim compreendê-los. Entenda como nos desconectamos de nós mesmos toda vez que transferimos a responsabilidade por nossas emoções para coisas além do nosso controle. Construir esse espaço interior é, na verdade, o maior ato de autonomia que podemos alcançar. Porque quando nos tornamos emocionalmente independentes das circunstâncias, conquistamos uma liberdade que não depende de aprovação, resultados ou controle. E com essa liberdade vem escolhas mais conscientes, mais calmas, mais claras e mais alinhadas com o que realmente importa. Isso não significa ser passivo na vida. Pelo contrário, significa agir com consciência, saber quando intervir e quando recuar, quando persistir e quando deixar ir, quando estabelecer um limite e quando ser flexível. Esse tipo de sabedoria vem da escuta interior, de estar presente com nossas emoções sem deixá-las tomar conta.
E quando essa força interior começa a crescer, a necessidade de controlar o mundo exterior começa a desaparecer. Não porque paramos de nos importar com vida, mas porque paramos de exigir que ela se encaixe em nossas expectativas. Começamos a trabalhar com a vida, não contra ela. E essa mudança, embora silenciosa, muda tudo sobre como nos movemos pelo mundo. Há um tipo de liberdade que não precisa ser perseguida lá fora, mas simplesmente lembrada aqui dentro. Ela não depender da situação perfeita, da aprovação de outra pessoa ou da ausência de obstáculos. É a liberdade de não precisar que tudo esteja sob controle para sentir paz. É o alívio que surge quando percebemos que a vida nunca prometeu obedecer à nossa vontade. E, ainda assim, pode ser profundamente significativo. Desapegar não é perder. É liberar o fardo de tentar segurar o que nunca foi realmente nosso. É parar a batalha mental com coisas que já aconteceram, com pessoas que não mudaram, com cenários que não seguiram nossos planos. Deixar ir é um sinal de maturidade interior. É quando entendemos que tentar controlar tudo nos esgota e que há mais força na entrega consciente do que na resistência constante. Quando paramos de exigir garantias da vida, ela começa a fluir com mais leveza. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque nossa relação com elas muda. Paramos de reagir a tudo como se estivéssemos vítimas do imprevisível e começam a reagir como alguém que sabe onde está seu verdadeiro centro de equilíbrio. E esse centro nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro de você. Você já se perguntou o que está tentando controlar agora? E se, por um instante, você deixasse isso de lado, o que sobraria? Silêncio? Medo, alívio. Talvez seja nesse espaço, nesse momento de entrega clara, que um novo tipo de presença nasce, mais leve, mais claro, mais conectado com o que realmente importa. Desapegar não significa deixar tudo ao acaso. Significa acabar com a guerra com a realidade. Significa perceber que podemos viver com intensidade, com responsabilidade, com profundidade, sem precisar mudar o mundo para se ajustar ao nosso controle. E quando fazemos isso, não perdemos poder. Ganhamos espaço. Espaço para sentir, para escolher com consciência, para viver com mais verdade. Porque, no fim das contas, não é o controle que nos protege. É a nossa capacidade de nos adaptar, de aceitar com sabedoria, para responder com presença. Essa é a verdadeira liberdade. Não aquela que tenta controlar tudo, mas aquela que sabe seguir em frente, mesmo sem saber o que vem a seguir. Obrigada por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuidem-se e até breve.